Bom dia, meus irmãos. Sentiram minha falta? Cá estamos. Trago boas notícias de Portugal. Há 10 anos atrás, a população evangélica em Portugal era de 1%. Hoje é de 3,5%. Em 10 anos, foram plantadas mais de 200 igrejas evangélicas. A igreja que nós apoiamos lá no Porto, alugou um imóvel agora, o reverendo Leonardo está lá, e está crescendo. E Braga, que a turma chama de Bragazil, porque tem mais brasileiro em Braga do que português, é um polo universitário, a APMT está plantando uma igreja lá. E se Deus quiser, o ano que vem, junto com a igreja do Porto, nós vamos começar uma igreja em Guimarães. Guimarães é onde nasceu Portugal. Tá certo? Então vamos animar. Vamos animar. Abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 15. Nós vamos fazer a exposição desse capítulo. Diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e os buscaram, foi por eles achados. Lê comigo o versículo 5, o que é que diz? Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Vamos ler o versículo 6. Porque não... Pronto, deixa parado aí. Eu quero meditar com vocês sobre como nós, povo de Deus, podemos vencer as nossas angústias. Eu creio que todo mundo aqui passa por angústias, mas não sabe explicar o que é angústia. O rei Asa foi um rei bom, e ele governou o Reino Sul por 41 anos, do ano 910 até o ano 869. Veja aí, em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2. Vamos ler juntos? O que é que diz o versículo 14, 2? Asa... Então Asa foi um homem crente, um rei crente. Isso significa que por sermos crentes, nós não enfrentamos o quê? Angústias. Asa, além de ser um homem temente a Deus, ele era também um homem de oração. Veja lá no versículo 11, do capítulo 14, que houve uma batalha contra os etíopes. E no versículo 11, lê comigo, capítulo 14, 11, o que é que diz? Clamou Asa e disse o Senhor: além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois Senhor nosso Deus,
porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Ele era um homem temente a Deus, era um homem humilde, um homem de oração. Deus deu a vitória para ele. Mas diz o texto, no capítulo 15, que mesmo esse rei sendo bom, havia uma perturbação geral, uma angústia geral. Eu fui atrás de definir, de conceituar angústia. Na língua grega, angústia significa literalmente um aperto. Um aperto. É uma ansiedade física acompanhada de uma opressão dolorosa, uma agonia, uma tristeza, uma apreensão, uma inquietude. Quem já teve isso aqui? Levanta a mão. Vocês são normais. É tanto que essa palavra aparece, angústia, centenas de vezes. Lá no Salmo 50, versículo 15, fala do dia da angústia. O que diz? Invoca-me no dia da angústia. Eu fui estudar essa palavra no hebraico. E angústia é um substantivo feminino que significa confusão, pânico, perturbação, tumulto, problema e irritação. Então, se você estiver passando por isso, você está vivendo um tempo de angústia. E aqui no texto, nós vamos aprender, em primeiro lugar, qual a origem da angústia. Porque o povo vivia, nesse contexto aqui, materialmente, a nação estava bem. Às vezes, nós não estamos com um problema financeiro, econômico, de trabalho, de família. Mas tem coisas que nos angustiam. Se você observar, o texto vai nos ensinar, no versículo 6, veja lá, de onde vêm essas angústias e essas perturbações. Versículo 6, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçaram, pois Deus, o quê? Com toda sorte. Quem foi que? Deus. Por que Deus manda angústia para nós? Por que Deus permite que nós passemos por situações que nos perturbam, que roubam a nossa paz? Mas veja que há também angústia pelo fato de estarmos no mundo. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Só o fato de a gente estar vivo, não importa se a gente é crente, ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós poderemos passar por perturbações que Deus nos permite pelo fato de estarmos vivos nesse mundo. E é tão interessante. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Crônicas 24, 20. O que diz lá?
o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, é isso? Filho do sacerdote, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus. O que Deus vai dizer? Porque o quê? De modo que não o quê? Então veja bem, Deus manda angústias na nossa vida quando nós estamos vivendo em desobediência. Quando a gente não ouve Deus. E o Salmo 81 diz assim, que Deus permite que nós andemos na teimosia do nosso coração. Então há muitas angústias que eu e você passamos, enfrentamos na vida, por causa de desobediência. Agora, irmãos, eu não vim aqui hoje de manhã deixar vocês mais angustiados. O texto vai nos ensinar como eu e você, ou como nós, podemos juntos, como igreja, enfrentar as angústias. Porque às vezes você quer resolver a sua angústia, mas você não está preocupado com a angústia do outro. Eu às vezes peço a Deus: Senhor, me transforme num apóstolo e me dê o dom de curar, para eu resolver os problemas do povo da igreja. É muita gente passando por lutas, por angústias. E esse texto aqui vai nos ensinar como nós, como igreja, podemos nos ajuntar solidariamente, congregacionalmente, para nos ajudar mutuamente. O texto vai nos ensinar. E eu queria chamar a sua preciosa atenção. Diz o texto: veio, versículo 1, o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá. Então, presta atenção. Para a gente enfrentar e vencer as nossas angústias, nós precisamos ouvir quem? O Senhor. E como é que nós ouvimos o Senhor hoje? É lendo a Bíblia. Salmo 119, versículo 50. Grife esse versículo na sua Bíblia. Decore esse versículo. Salmos 119, versículo 50. O que diz aí? Vamos ler juntos, bem forte. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra... Amém? Davi está ensinando para a gente o Salmo 119. Eu não sei se foi Davi que escreveu, mas eu dou autoria para ele. O que me vivifica, o que me refaz, o que me revitaliza na minha angústia é a palavra de Deus. Lá no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor alegra o coração. Então eu e você, se nós queremos juntos, como igreja, vencermos as nossas angústias, as nossas perturbações, nós temos que ser gente que lê, que estuda e que medita o quê? A palavra de Deus. Segunda coisa importante, versículo 7, 15, 7. Ouça o Senhor. Se nós o buscarmos, ele será o quê? Achado. Versículo 7. Vamos ler juntos? Mas sede fortes
e não desfaleçam as vossas mãos. Eu gosto demais desse versículo, porque havia perturbação de toda sorte, mas, adversativa, o que é que Deus diz? Sede fortes. Nós temos que ser forte, é na batalha, é na luta, é no problema, é na enfermidade, é na perseguição. E você sabe que eu e você, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Deus diz para Josué: ser forte e corajoso. Veja que versículo precioso. Eu queria que você abrisse, por favor, Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. O que diz aí, gente? Se te mostras... No dia da angústia, nós temos que ser o quê? Forte. Porque a angústia nos devora. Eu sei que há muitas pessoas da igreja, e eu acho que eu poderia dizer que todos aqui passam por angústias, por perturbações. E às vezes a tendência nossa é jogar a toalha. É dizer: eu não vou conseguir. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele está conosco. Então essa luta que você está passando, esse problema que você está enfrentando, essa angústia, esse deserto, esse vale que você está enfrentando, seja forte. Busque força no Senhor. Então, primeiro, como enfrentar a angústia? Primeiro, ouvindo a palavra de Deus. Segundo, sendo forte. Não olhe para o problema, porque o problema é pequeno e todo problema tem solução. Olhe para Deus, porque Deus não é somente o solucionador de problemas, mas quando o problema para nós é impossível, Ele faz milagre. Então não há nada na minha vida, na sua vida, que você esteja enfrentando, que Deus não possa o quê? Resolver, solucionar. Terceira coisa. Vamos para o texto. Capítulo 15, versículo 8. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou o quê? Ânimo. E lançou as abominações fora de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também as cidades que tomaram da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Por que Deus mandou a angústia, a perturbação? Para que nós possamos também fazer uma limpeza na nossa vida. Quando ele ouviu, ele fez uma limpeza. Tirou os ídolos. Tirou as abominações. Presta atenção, você está passando por angústia, por sofrimento, por provação. Não é para ser destruído. É para ser amadurecido. Para ser limpado, para ser santificado. Eu gosto dessa expressão. Ele restaurou o quê? O altar.
Restaurou o altar. Às vezes a angústia vem justamente para a gente fazer uma análise na nossa vida, dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos defeitos. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não é masoquista. Ele disciplina aquele que ama. Faça uma limpeza espiritual na sua vida. Asa voltou a cultuar e a adorar a único Deus. E veja lá no versículo 16, 15, 16, que ele teve que enfrentar esse problema dentro de casa, porque a chefona da idolatria era a mãe dele. Diz o texto aí, veja aí. Bem, gente, o rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito a Zerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó, queimou no vale de... Às vezes o problema está dentro de casa. Asa, depois a mãe, como rainha, e destruiu o ídolo que ela havia construído. Você já pensou nisso? Que o problema pode estar dentro da sua casa? Que Deus tem mandado angústia, perturbação sobre você, justamente para que você faça uma limpeza espiritual a partir da sua casa, do seu casamento, do seu relacionamento familiar. Mas o que eu acho bonito é que a resposta para tudo isso é que eles assumiram um compromisso de buscar o Senhor. Lê 15, 12 e 13. 15, verso 12 e verso 13. Vamos ler juntos? O que é que diz? Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, e que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem. Eles fizeram um compromisso. Todo mundo, nós vamos buscar o Senhor. Eu queria desafiar a igreja de Pinheiros nessa manhã. Nós tivemos uma semana aí de oração e jejum. Juntos, assumamos um compromisso aqui nessa manhã, de buscarmos a Deus, de fazermos a limpeza da nossa vida, de ouvirmos a palavra de Deus. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me... O Salmo 120, versículo 1 diz: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Se o tempo é de angústia, o tempo é de buscar o Senhor. Amós diz assim: buscai e vivei. Veja no texto. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 19. Como é que o texto encerra?
não significa que Deus derramou o quê? Paz. Qual é a luta que você está enfrentando? Qual é a perturbação? Qual é a angústia? Eu fico angustiado porque esse galpão não termina. Às vezes está passando por um momento de angústia. Pessoal, quantos irmãos na igreja vivem momentos de angústia e muitas vezes não sabem o que fazer. E a resposta está aqui. Buscar o Senhor. De todo o nosso coração. Ouvirmos a voz de Deus. Limparmos aquilo que há de errado na nossa vida. E Deus vai derramar paz. E é importante a gente entender que paz não é ausência de problema. Paz é força, é graça para enfrentar o problema. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Deus derramou o quê? Graça. A minha graça o quê? Te basta. Irmãos, paz na Bíblia, shalom, não é ausência de guerra, de problema. É paz interior. Em paz me deito e logo, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar tranquilamente. Vamos como igreja nessa manhã assumir o compromisso. Quem topa aqui? Nós vamos orar. Nós vamos buscar o Senhor. E Deus vai derramar paz. E nós vamos enfrentar tudo. Tudo e todos. Porque o tema desse mês, a fé teme a Deus e não o homem. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ainda que um exército se levante contra mim, o Senhor está conosco. Se você quiser ajoelhar agora, vamos orar.